Fala, rapaziada, papo solto de cria no ar. Estamos aqui com dois convidados de peso, os caras são fera demais. Hoje vamos falar sobre arte de rua. Você que tem um sonho de seguir tanto no teatro quanto no cinema, vai em frente, rapaziada. Ó, vai em frente que você vai conseguir, porque pra te desanimar tem vários, agora pra te motivar tem poucos. Tô aqui com um cara de peso, meu amigo Bruno. Olá. Meu amigo Cássio. Tudo bem? Ó, tô feliz demais que vocês estão aqui hoje, cara. Para mim é uma grande honra estar entrevistando vocês. Tanto que vocês são da área que eu almejo estar aí atuando, no caso de ser ator, né? Assim, eu vou começar com a pergunta. Como é que foi o início da caminhada de vocês? Como é que vocês descobriram, eu quero ser ator? Como é que foi? Primeiramente, bom dia, pessoal. Estamos aqui, né? Papo solto de cria. Convidado aqui, né? O nosso amigo Wesley. É uma honra estar aqui. Começou assim, eu sempre fui muito admirador da arte, né? Desde pequeno, eu sempre acompanhei muito novela, muito cinema, sendo que a vida me deu outros rumos. Né? Fui estudar na área da saúde, onde eu me formei, me pós-graduei. Aí, depois eu tive muito sonho de fazer medicina. Mas aí o sonho frustrou. Aí eu resolvi investir em uma outra coisa, assim, que eu gostasse, que é a arte. Aí resolvi investir, né? Aí comecei a perguntar aos amigos que são da área, comecei a fazer networking, meu primeiro trabalho também como figurante, e tem pessoas que criticam, né? Mas para mim foi muito bom em termos de networking. Aí comecei a estudar teatro, cinema e TV lá no Centro de Investigação Artística. Meu primeiro espaço no teatro foi no Teatro Miguel Falabella, e hoje eu sou do Tablado. Esse é na Lagoa, né? Ali entre Lagoa e Jardim Botânico, né? Aí, até então, tô adorando, né? Lá as aulas de teatro de lá. Aí, tô também fazendo lá no Centro de Investigação Artística cinema, TV e dublagem. Já fiz trabalho como dublador também, né? E Top. Estou aí, né? E assim, Cássio, conta aí, cara, a tua experiência aí, como é que foi? Eu quero começar a atuar. Quando que você descobriu o talento que você tem para arte? Assim, foi na infância, na adolescência? Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite, né? Muito show. Então, o meu primeiro sonho, que na vida às vezes a gente tem 1 ou 2 sonhos, né? 3, aí um não dá certo, a gente vai pro segundo, né? Vai pro terceiro. O meu primeiro sonho era ser militar, né? Era ser das Forças Armadas, ser um marinheiro, né? Um sargento do Exército. Estudei para isso, né? Eu creio que, não sei, estudei pouco. Fiz 2 vezes, 3 vezes alguns concursos, só que eu não cheguei a almejar, né? A idade foi passando, nisso aí eu tinha meados dos meus 20 a 21 anos. Mas aí eu sempre admirava a área do cinema, entendeu? Os meus fãs preferidos eram Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris. Os caras são clássicos. Bruce Lee, da época do meu pai ainda. Charlie Bronson. Então eu sempre eu conhecia esses caras através do meu pai, né? 7, 8 anos de idade, via cinema com ele. Ele assistia aos filmes, tudinho. Aí, tentei no meu primeiro sonho, né? Na minha carreira militar, fiz alguns preparatórios, tentei 2 vezes em concurso, 3 vezes, não consegui, eu acho que eu estudei pouco, né? A minha idade passou, aí eu arrumei família, né? Comecei num trabalho normal, mas sempre eu queria tentar alguma coisa, sei lá, da mídia, ir pra mídia. Eu vou pra mídia, entendeu? Não sei o que é. Eu pensei a música, né? Isso eu tinha meus 20, 21 anos. Eu pensei na música, né?
Eu digo, cara, música, vocal, tem que treinar. Às vezes eu cantava no chuveiro, aí meu pai me sacaneava. Pô, não tô... Essa voz. Ah, mano, se for ganhar dinheiro isso aí, vai passar fome, cara. Meu pai era mais afinado do que eu, mano. Às vezes ele cantava alguns trechos da Jovem Guarda e eu ia tentar imitar. E esqueça, se ele não tinha... Eu falei, meu Deus, para com isso que tu tá acabando com... Aí, né, aí eu disse, cara, música não, mas algo me puxava, como eu era ligado à arte marcial também, logo na minha adolescência treinei muito capoeira, kung fu, boxe, né, fazia dança de rua também, né, break, mas o que eu me oficializei mesmo foi na capoeira, né. Então eu tinha esse jogo, né, eu tinha essa facilidade. Aí eu decidi tentar... né, o lado do audiovisual, da câmera, né? Não sabia como chegar. Para começar, eu sou de Manaus, né? Sou manauara, né? A minha vontade era de vir para o Rio, né? Desde a minha adolescência, desde que eu era criança, aqui meu pai se criou aqui, né? Aí a minha vontade era de morar aqui, entre esse eixo Rio e São Paulo. Aí eu comecei a focar nessa área de ter vontade. Isso eu tinha meus 22 anos. Trabalhava no polo industrial de Manaus, né? Lá no distrito industrial. Aí eu tinha vontade de sair de lá, pegar a rescisão e vir me mandar para cá para me tentar na área, sei lá, fazer... Eu descobri que eu tinha que começar a fazer primeiro tablado, né? Fazer um teatro primeiro, né? Eu digo, para começar lá, eu tinha que fazer a oficina de atores primeiro, né? Eu digo, caralho, eu tinha 22 anos. Eu digo, como é que eu faço isso? Tá, aí não deu. Eu saí na época do trabalho, peguei o dinheiro, gastei com outras coisas. Como eu já tinha família, né? Aí tá, e o tempo passou mais de 2 anos aí. Quando eu tinha meus 24 anos, em Manaus, eu vi num jornal uma publicação, que eles tinham uma agência de lá, né? Inclusive, eu quero até mencionar aqui um dos produtores de lá, um dos produtores mais conhecidos de Manaus, né, que me ajudou pra caramba no começo da minha carreira. Quero mencionar ele aqui, o Lupe Produções, né, muito show, sou muito grato por isso. Ele me lançou bons trabalhos. Aí, essa agência jogou, né, esse pedido no jornal, que era que eles estavam recrutando lutadores para fazer o filme do José Aldo. Em abril para maio de 2011. Nessa época eu tinha 23 anos. Eu ia fazer 24. Foi com o José Loreto esse filme, né? O José Loreto que fez esse filme, não foi? Isso. Aí eles estavam buscando lutadores mais locais, né? Aí eu fui. Eu morava próximo, a agência era no centro da cidade, bem no centro de Manaus. Eu morava num bairro adjacente, né? Na Praça 14. Aí eu me joguei pra lá. Não sabia de nada, não sabia como chegar e tal. Botei um traje qualquer, cara, eu vou de calça, eu não sei como é que é isso. Né, eu todo cheio de vergonha, né? Aí eu fui, cheguei na agência, né? Lotado mesmo de gente. Que pra lá era uma grande novidade isso, né? Um filme desse, né? Manaus tem uma sede muito forte em teatro também, né? Manaus, em termos de teatro... teatro amazonense. Em festivais, Manaus é muito forte, Manaus é referência. Aí eu cheguei, conheci o dono da agência, né? O Lupe, aí... fui com os auxiliares dele, né? Chegou a minha vez para mim subir lá pro estúdio lá em cima para me encarar, né? A câmera, me deram um textozinho lá, né? De 2 linhas, 3 linhas. Decora isso aí, tem 15 minutos. Eu digo, e agora? Eu digo, e agora lascou. Aí chegou a minha hora, fui naquela fila imensa, saí de lá, cheguei lá, era 1h da tarde, saí de lá 4 horas, né? Cheguei praticamente... no final da multidão, no meio. Aí, quando chegou a minha hora, subi lá, né, pro estúdio e fiz o teste, né? Meio com vergonha, meio sem jeito. Fiz 2, 3 vezes, né? Eles, com toda aquela educação, né, que tem, né? A produção tem. E, cara, eu saí dali com uma outra visão. Eu digo, cara, eu quero isso. Pelo tratamento que eu recebi, pela câmera, pelo ambiente. Um ambiente gostoso, um ambiente mágico. Entendeu? Aí eu saí dali, eu tinha no final dos meus 23 para meus 24 anos. Isso foi abril para maio de 2011. Aí eu saí dali com aquela visão.
de querer aquilo, né? Não fui aprovado, né? Eles deram, como a gente já conhece, deram o período, né? Se a produção não entrasse em contato, é que a gente não seria aprovado. Eu não fui aprovado, mas em setembro daquele mesmo ano, eu fui aprovado por um comercial, né, da cidade, que foi para o aniversário de Manaus, 24 de outubro. Aí eu fui e fiz esse comercial. Pronto, foi meu primeiro trabalho em câmera. Adorei. Fiz esse comercial. Aí depois dali, aí eu fui correr atrás de teatro, de curso, de eu me aperfeiçoar, né? Assim, cara, teatro... Eu fiz teatro durante uns 5 meses. E, assim, eu lembro que na época que eu saí do teatro, a gente estava trabalhando numa peça, Família Adams. Pô, quando a professora olhou para mim, você é o tropeço. Você é o tropeço, você é o personagem ideal, é alto, você parece muito com ele. Olha aí, ó. Né? Cara, tipo assim, era um rolê totalmente diferente, porque como eu falo muito em gíria, então para mim entrar no personagem, eu tive que assistir o filme, assistir a série da Família Adams. Sim. E quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, vai ser muito complicado eu decorar a fala. Que eu falo esse papo reto, mano, né não? E chegando nesse ponto, cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês são ótimos para poder responder essa dúvida que eu sempre tive. Como é que é a forma de decorar texto? Tipo, vocês têm alguma dificuldade em decorar um texto, seja curto, seja longo? Assim, no curso de cinema e TV foi onde eu comecei a aprender as técnicas de decorar texto, né? O meu professor Gabriel Sabino, né, do Centro de Investigação Artística, um abraço, Carrasco, ele ensinou uma técnica assim, de você ler a primeira frase 3 vezes, decorar, depois falar para si aquela frase. E para a segunda, decorar, ler 3 vezes, ler a primeira e a segunda. E para a terceira, a mesma situação, né? E eu experimentei essa técnica e gostei muito, porque antes eu fazia a leitura direta, né? Porque no início o ator ele tem muita dificuldade da interpretação, porque tem reticência, tem interrogação, tem exclamação, entendeu? Então o ator, no início, ele sempre vai ter essa dificuldade. Por isso que existe a técnica de decorar texto, né? Aí eu aprendi dessa forma. E hoje em dia eu decoro o texto muito mais rápido com essa técnica que ele me ensinou. Porque não é fácil decorar texto, não é fácil você decorar um personagem. Não é fácil assim você montar o personagem. Foi como o Cássio acabou de abordar. Precisa de um laboratório, né? Precisa de ensaios, jogo de corpo que a gente aprende no teatro, né? Que, voltando ao assunto do teatro, o teatro é a base de tudo, onde o ator aprende a atuar, né? Mas assim, no audiovisual tem uns pontos que são lapidados, que você, quando é muito teatral, precisa ser lapidado, né? Então, o teatro também tem essa técnica de texto, né? Sim. Mas assim, eu aprendi mesmo a decorar texto foi no audiovisual, na aula de TV e cinema lá no Centro de Investigação Artística. E tem alguma diferença, assim, tipo, quando você vai ingressar numa escola de teatro, geralmente eles fornecem outros cursos também, como dublagem, cinema e TV. Uma dúvida que eu sempre tive também em relação ao ramo da arte, que eles sempre oferecem curso de teatro e cinema e TV. Cinema e TV. Como é que qual é a diferença entre os dois cursos? No teatro, você é ali mais solto. Foi o que eu falei. Você aprende a atuar, você é mais livre, né?
você tem um tom de fala, assim, um pouco mais exagerado, que é para o público escutar. No audiovisual, como eu volto a abordar, aí você é lapidado, porque não é o público, é a câmera. Então precisa ter o tom que nem eu estou conversando com você aqui agora, que nem o Cássio estava conversando, né? E você também, no audiovisual, você não pode ser muito teatral. Você tem que ser o mais natural possível. Então tem essas lapidações. Então, assim, o ator que ele é muito teatral, chega no audiovisual, ele tem essa dificuldade. E o ator que é só de audiovisual, chega no teatro, ele também tem uma certa dificuldade, né? Sim. Porque tem esse equilíbrio em ambos, entendeu? Mas, assim, a base de tudo é o teatro. O ator aprende a atuar no teatro. O ator aprende as expressões faciais e corporais, isso tudo vem do teatro, né? Eu acho que, assim, o ator do teatro, quando ele está atuando muito no teatro, ele já vem, assim, bem preparado para o audiovisual. Mas sendo que no audiovisual tem essas lapidações. Sim. Que às vezes o ator tem muita dificuldade. E por isso que eu vejo muitos artistas globais que não fazem peças teatrais por fora. Tem o caso aí da Bela Campos. Eu, por exemplo, eu conheci a Bela Campos pela novela. Eu nunca vi ela em cartaz de peça teatral. Eu pelo menos, nunca vi. Lembro dela de Pantanal também. E tem outros atores também que preferem mais o segmento de TV e cinema do que teatro, né? Sim, eu, por exemplo, prefiro mais TV e cinema do que o teatro. E, assim, o Cássio, você já teve alguma experiência no teatro? Assim, alguma peça teatral você já teve? Já, sim. Continuando o que eu estava falando, né? Quando eu me direcionei, né? Eu percebi o que eu queria. Aí eu, em Manaus mesmo, eu procurei a Secretaria de Cultura, né? Me inscrevi, fiz alguns cursos, né? Lá. Fiz 2 anos de curso intensivo, né? De teatro, do básico ao avançado, né? Onde eu conheci dois professores e atores, né, muito top de linha, muito bons especialistas na área, né? Quero até mencionar aqui o nome deles aqui, o Idelson Mouta e o Eliseu Melo. Então, eu fiz, durante a minha vida, né, na área do audiovisual e teatro até hoje, eu cheguei a fazer algumas peças, né, alguns espetáculos teatrais, jogos teatrais, sketches, e entre outros, né. Em Manaus mesmo, cheguei a fazer 2 ou 3 espetáculos lá, né, muito conhecido na área norte também. No Rio, quando eu vim para cá, para o Rio, eu vim para o Rio de Janeiro a primeira vez há 7 anos atrás, né. Em 2017, eu vim para um projeto aqui, né, na Barra, inclusive até mesmo aqui na Barra. Aí fiquei pingando aqui. De vez em quando eu pisava no Rio, a trabalho, né, a trabalho do audiovisual. E aqui no Rio, quando eu cheguei agora, há 1 ano e meio atrás, eu cheguei a participar também de um espetáculo aqui, né, que foi até exibido em Ipanema, né. Foi aonde eu conheci esse rapaz aqui, gente pra caramba, né? O Bruno. Gente aqui. Boa demais, né? Foi onde a gente se conheceu, né? Inclusive esse grupo de teatro foi o primeiro, né? E o único até agora que eu participei, né? Fez eu conhecer ótimas pessoas lá, né? Deu aquele feedback, né? Fez a gente ter aquela troca de contatos e valores. Network. Network. E aqui no Rio foi assim, o que em teatro, eu fiz o teatro, como eu lhe falei, para me pegar uma base aonde eu queria, porque eu gosto do cinema, eu gosto de câmera, entendeu? Também gosto do teatro, entendeu? Mas o meu lado forte, que eu me sinto mais confortável, é na frente de câmera, né? Com aquela magia toda que é um set de gravação, né? Mas demanda, às vezes, de trabalhos, quando dá para me pegar, eu faço. Eu participo de espetáculo, nem que seja de uma pontazinha ali, né? Mas, logo no começo, eu tive que fazer teatro para me pegar toda aquela técnica, aquela base, aquela magia por trás da coxinha, né? Ali, de como entrar,
utilizando o que o Bruno acabou de falar ainda agora, o que ele falou foi tudo completo, certinho, me tirou o que eu queria falar, entendeu? Ele falou tudo completo, de caramba, não deixou nada para ele falar. Mas pontuando, uma diferença também ali que o ator do teatro e do audiovisual tem ali é do texto, né? Isso. Tu pega um livro para te gravar de personagem no teatro, tu tem que mandar ver. E o teatro você tem muita questão do improviso, né? No audiovisual não. Tu matou ali, esqueceu alguma coisa, tu vai atrapalhar, deixa, tu tem que ser um cara muito safo na hora. Tu pode atrapalhar, deixa do teu parceiro, entendeu? E ali não tem negócio de, cortou! Aí tu olha pro teu diretor, pô, diretor, errei, para. Não tem. Não tem isso. Não tem. O teatro não tem. Muito. Já não é que dizer que a parte do audiovisual é mais fácil. Olha, ele tá dizendo que é mais fácil. Não. Pelo contrário. Cada um tem as suas técnicas, tem suas habilidades, tem suas complicações também. Quando você tem pouco conhecimento ali, ou estudou pouco, entendeu? E o teatro não. O teatro, ele é, como se diz, ele é inteiramente passado ali na frente do telespectador ali, do público, sim, entendeu? Você errou, você vai embora, entendeu? Você tem que ser safo naquilo, né? Já no audiovisual, não. Tem toda aquela... Você pode parar, dar mais uma lida no texto, se recompor de novo, né? E como ele disse, o teatro pro audiovisual, um é menos e um é mais, né? Quem sai do teatro mais, vai para o audiovisual e aprende a ser menos um pouquinho. Quem sai do audiovisual e vai para o teatro de novo, volta a ser mais um pouquinho. Entendeu? Sim. Mais expressivo, mais elaborado ali, mais expansoso, né? Porque o audiovisual, ele, quanto mais natural, melhor. Eu, assim, fiz alguns trabalhos de figuração, como eu estava contando para vocês, e, cara, eu percebi muita diferença. Eu assisti no teatro a peça chamada Grandes Encontros do MPB. Foi a primeira vez que eu pisei no teatro para assistir uma peça teatral. E quando eu via, assim, por fora, tipo, para mim, parecia que eles ensaiaram aquele texto ali. Mas quando eu tive contato com um curso de teatro, o que foi passado ali, cara, no teatro você vai errar. Só que você tem que saber sair do erro. Tipo assim, você vai esquecer um texto, você era para falar Flamengo, mas aí você envolve um outro time de futebol. Exato, para que o seu parceiro de cena, ele não se perca na história. E quando eu fui lá primeira vez que eu fui numa emissora de televisão foi na Record. E, cara, quando os atores esqueciam, o diretor corta, aí o roteirista ia lá com aquele papel gigante. Eu falava, gente, como é que vocês decoram esse texto todo? Aí o roteirista ia lá, você tem que falar tal. E o ator voltava a cena e fazia... E assim, inúmeras vezes, porque, tipo, era um texto bem gigante, ainda mais como a Record trabalha com novela de época, então era um contexto totalmente diferente. Tipo assim, lá quando a gente fala do Império Romano, a época de Cristo lá, e era um contexto totalmente diferente, não tinha gíria como a gente tem hoje em dia. E você hoje vê a novela da Globo, mano, parece que é um pulo dos anos lá 1 para os anos 2000. Quando eu fui gravar na Record e na semana seguinte eu fui na Globo, eu falei, gente, caramba, na Record faz um personagem romano lá e na Globo eu tô fazendo papel de bandido. E tipo assim, logo eu, que na época que eu fui na Globo, eu tava na igreja, né? Falando, gente, o pessoal vai ver isso aqui, é lá o crente, fazendo papel de bandido na novela. Gente, eu amo o pessoal da igreja, o pessoal da igreja tá me assistindo aí. Do fundo do meu coração, amo vocês. Mas era um contexto totalmente diferente, era um quesito do trabalho, gente. Não é para me cancelar, não. E, cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Eu acredito que todo ator ele tem uma certa dificuldade no começo, né?
E vocês já passaram por uma situação assim que vocês pensaram em desistir da carreira? Assim, a situação mais difícil que às vezes me fez pensar em desistir foi confiar nas pessoas erradas, né? Essas agências que dão golpes. Tem muitas, né? Mas aí o que acontece? Eu fui perguntar aos meus amigos, né? Na época que foi o Cristiano Nogueira, né? Um abraço, meu amigo, Cristiano Nogueira. Ó. Catito, né? Alexandre Catito, que ele é modelo. Um abraço aí, Catito. Eles me deram uma diretriz. Ó, agência assim, vai lá. Aí eu procurei essas agências, né? Eu já estava fazendo curso de teatro. A minha primeira oportunidade, né? Antes de eu começar como elenco, né? De atuar mesmo, foi como figurante. Aí ali, né? Comecei a fazer um network, como eu abordei na abertura do programa. Começou a fluir, abranger tudo, né? Então, essa parte mais difícil da arte são essas pessoas que almejam assim, a ambição em cima do sonho das pessoas. Outros. Entendeu? E, Cássio, conta aí pra gente qual foi a experiência que você teve na sua carreira como ator que fez você pensar em desistir. Assim, já teve alguma experiência assim, nesse quesito? Tipo, como o amigo aqui citou, essas agências que gostam de dar golpe, infelizmente tem muito isso no mercado. Então, eu passei por isso também, né? Até mesmo na minha cidade, né? Alguns agenciadores foram para lá para vender materiais, né? Vender book e várias outras coisas, isso na época, né? E a dificuldade também que eu passei na minha cidade também, que eu queria muito isso, né? Eu queria muito vir para cá, né? Entre esse eixo aqui, Rio e São Paulo. E dificuldade financeira mesmo, termo de trabalho, né? Eu não ter aquele grau, né, aquisitivo para me aplicar, fazer aquele curso, fazer aquela viagem. Às vezes eu ficava olhando pela internet certas oportunidades que tinha para cá, né? Que tem várias, né? São milhares. Aqui no Rio e São Paulo milhares, a área da publicidade também. E como as agências lá eram poucas, né? Mais trabalho, né, local lá. Eu pensava muito em vir para cá. Não ficar só lá, né? Mas eu pensava muito em vir para cá. E como eu tinha dificuldade nisso, né? Eu não via solução, às vezes. Eu pensava deixar isso para lá. Entendeu? Seguir outro rumo, sei lá. Ou ingressar em alguma faculdade, investir em outra área, né? Só que eu não achei uma área que... Até cheguei a fazer um superior, mas tranquei. Depois eu vi que não era... Depois fiz outro, aí eu vi que não era também. Aí eu digo, cara, eu não vou... mas tu não tem nenhum superior. Eu digo, cara, era para me ter, né? Mas eu não encontrei um que... Se for para mim fazer e, sei lá, só gastar dinheiro, tempo e... Eu vejo de aplicar naquilo que eu quero, que eu vejo que é para mim. Mas isso também pode dar errado, isso não vai dar certo, que aí é onde entra as pessoas, as amizades negativas, né? Até no meio dos parentes mesmo. Cara, mas isso aí tá... Pode ser, sei lá, tu vai perder tempo, isso aí tu vai quebrar a cara. Isso não dá certo. Isso é até uma certa idade, papapá. É muita panela. Só que você ouvir esse tipo de coisa de pessoas que não é do meio, que não é da área, entendeu? Ou algo do tipo, é uma coisa também que tu desconfia, né? Não, eu vou tentar. Eu sei que estão me falando, né? Mas eu tenho que quebrar a cara eu mesmo, né? Uma coisa que não vai me matar, né? Se fosse brincar com uma arma, com uma bala de roleta russa, aí já não dá. Tem que ouvir o conselho. Olha, não vai que uma hora tu vai morrer. Então é uma experiência sem volta. Mas uma experiência dessa que tem volta, o que custa você tentar né, várias vezes, se errar, né, o não você já tem, né? O nada a gente já nasce sem ele. Vamos tentar o sim. Entendeu? Bora tentar conseguir, entendeu? É isso, mas eu pensei em desistir várias vezes, mas eu disse assim, se eu durar até os 80 anos, bora ver, né?
eu vou tentar. Porque quando tu gosta daquilo que tu faz, tu não vê como trabalho, tu não vê cansaço, né? Tu vê como um hobby, né? Como diz uma palavra de um grande filósofo, que eu não estou bem lembrado agora o nome dele, que a palavra diz, a frase diz, aches o que tu gosta de fazer na tua vida e não precisará de trabalhar mais nenhum momento nele, né? Não precisará de trabalhar mais nenhum momento, né? E é isso, quando você faz o que você gosta, né? Você encontra força, encontra meios e às vezes tu quer desistir, mas tu vai andando ali naquela caminhada, o universo vai formando ciclo, vai botando pessoas, vai botando... Tu tem que te mover, tem que mover teu passo. Igual quando eu vim de Manaus pro Rio, eu tive uma dificuldade aqui, logo nas primeiras semanas, entendeu? Financeira, principalmente, entendeu? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente diz assim, eu vou fazer quando eu tiver 50 mil na mão. Tu não vai ter os 50 mil nunca. Tu nunca vai ter esses 50 mil. Começa a fazer com teus primeiros 500 reais. Começa, mete a cara. Ah, mas eu vou passar fome, eu vou... Isso é normal. Todo dia a gente passa, por isso que você come, né? Por isso que a gente come. Entendeu? Vai, te mexe. Vê as possibilidades primeiro, claramente, né? Qualquer um que vai botar, tipo, R$1.000 na mão e sair no mundo afora. Né? Tem que ver as tuas possibilidades também, né? Tem que ver de cada um. Se você vê que dá, não espera ter os 50 mil na mão. Faz com teus primeiros 1.000 ou 2.000 que tu tiver. Vai e faz. Porque conforme os passos que você vai dando, que tu vai estar te mexendo. Entendeu? Porque a vida é uma areia movediça. Se você ficar parado, fincado ali que nem uma flecha, tu vai afundando, pô. Tu vai afundando. Mas tu te abaixar, se tu te mover em pé, tu vai afundar também. Tu estiver afundando, te abaixa na areia movediça e vai rastejando. Que tu não afunda. Entendeu? Vai afundar, mas pouca coisa. E o universo vai formando pessoas ali. Sim. Entendeu? É isso. E o que você falou aqui, cara, me lembrou de uma história que eu estava lendo no Instagram, sobre o Dwayne Johnson, que é um ator muito famoso. Dwayne Johnson. E quando ele começou, ele primeiro foi pro futebol americano, muita gente conhece essa história dele, só que ele foi rejeitado. E depois tentou seguir a carreira dele no se eu não me engano, WWE, que é uma luta lá muito famosa nos Estados Unidos, e também foi rejeitado pelo público. Só que ele não desistiu e ele ganhou a primeira luta. Só que não era o foco que ele tinha, o foco dele era fazer filmes. No ano de 2004, ele tentou entrar para Hollywood, só que ele foi rejeitado. Só que 2 anos anterior, ele lançou um filme que foi o primeiro filme dele, chamado Escorpião Rei. Eu acredito que você já deve ter assistido esse filme, é muito famoso. E, cara... Era fã da Múmia. O filme que ele fez um sucesso que os $7 que ele tinha voltou para ele em 56 milhões de dólares. E dali, cara, foi só sucesso atrás de sucesso. Eu falo, eu nunca vi um filme ruim do The Rock, mano. Quando ele entrou pro Velozes e Furiosos, quando ele entrou lá pra saga do Velozes e Furiosos, eu falei, cara, o meu ator favorito, na minha saga de filme favorita, isso é puro cinema, mano. Fiquei até triste quando lançou o 9 e ele não apareceu no filme todo, mas na cena pós-crédito ele apareceu. Eu falei, pô, qual é, The Rock? Resolve esse caô teu aí com o Vin Diesel, mano. Volta pro filme. Como assim? Tu puxou a saga do 5 até o 8, vai desistir no meio da caminhada, agora que o filme tá dando adeus ao cinema. E quando ele apareceu, cara, eu falei assim, pô, top demais, mano. Porque eu curto muito os filmes dele. O primeiro filme dele que eu vi foi o Fada do Dente. Fala do Dente. Cara, é um clássico da Sessão da Tarde. E, Bruno, como é, cara, assim, trabalhar tanto como ator, figurante, na publicidade também, que é um ramo da arte também. Sim. Como é que é, assim, para um novato, quando você começou? Como é que foi a experiência lá? A experiência como figurante...
para mim foi muito maravilhoso, como eu abordei lá atrás na abertura do programa. A questão do networking, a questão de conhecer o set de filmagem, a questão também de ver como os atores se comportam perante a câmera, aprender um pouco do ângulo, do posicionamento das câmeras, observar também como a equipe técnica trabalha, né? Porque cada equipe tem uma forma de trabalhar. Então, observei várias equipes, né? Observei vários atores atuando. Então, assim, no caso da figuração, foi muito bom para mim. Porque tem figurante, essa, assim, é a minha opinião, que conhece muito mais um set de filmagem do que um ator. Porque o figurante, ele roda ali. Ele roda vários produtos, né? Então, rodando vários produtos, são vários sets, várias equipes, né? Então, assim, ele absorve muito e nessa rodagem vai aparecendo muito network, né? Aí o figurante que for safro vai estudando até chegar à carreira de ator, né? E na parte da atuação, o meu primeiro, assim, personagem que eu fiz, né? Que foi até projeto independente, né? A verdadeira arte de rua. Foi muito legal para mim também, né? Não tinha aquela técnica de pegar texto, mas mesmo assim me abriram as portas, né? Me deram a oportunidade e na gravação fiquei super nervoso, que é normal. É normal. Eu fico direto, cara. Quando eu vou fazer um programa aqui, eu fico direto. Eu quase nem dormi essa noite. Aí foi me lapidando durante a gravação. Não, faz assim, faz assado, posicionamento assim. Aí eu fui ficando mais tranquilo, mais à vontade. Mas foi muito legal para mim, entendeu? Olha, pessoal, façam projetos independentes. O ator sempre tem que se reinventar. Até chegar onde vocês querem, vocês têm que sempre aparecer, tá? E isso é muito importante, esses projetos independentes, porque eu falo assim, o futuro da televisão vai ser a internet. E esse futuro já está chegando, porque você vê aí Amazon Prime, Netflix, Globoplay, tem o da Record, que é o Play Plus. O YouTube também, se você colocar lá no YouTube, filmes, websérie, por exemplo. Como você está trabalhando num curta, né? Você está trabalhando num curta. Em vários. Tem um que a gente está vindo com parceria. Pode citar o nome dele aí para a galera? Que é O Mistério na Casa de Luciana. Assim, ele está no elenco também. Pô, top demais. Como é que é assim, a gravação desse curta? Como é que é assim, a forma que os atores agem? Nós ainda não gravamos, né? A gravação será realizada no dia 3 de agosto. Dia 3? Isso. Dia 3 eu vou estar lá, hein? Vou estar lá para assistir, hein? Com certeza, está convidado. Super convidado. Pô, vou estar. Então, nós ainda estamos na fase de preparação de elenco ainda. Entendeu? Sim. Aí a busca de apoios, né? Como você, com seu podcast maravilhoso aqui, dando a oportunidade da gente falar um pouco desse projeto, né? Mania de Calzone, Pizzaria, Comitê da Cultura do Rio de Janeiro também vai nos apoiar com a divulgação. Então vai ficar assim, um projeto muito legal. Entendeu? Sim. Aí estamos ainda na fase de preparação de elenco, né? E na busca assim, de apoios. Né? Já conseguimos bastante. E eu vou fazer um convite aqui para vocês dois. Quando o curta estiver perto de estrear, você volta aqui de novo no podcast para falar, hein? Muito obrigado, com certeza. Vocês voltam aqui, quiser trazer também o diretor também para compartilhar com a gente. Pô, tá vendo aí, né, Vitor? Vitor Grimoni, nosso diretor, né? E a nossa preparadora de elenco também, a Natasha, né? Que está nos ajudando muito, que ela é professora de psicologia do ator. Então ela consegue, assim, mexer muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico, né? Ela consegue, assim, ajudar o ator a ser ator. E assim, se eu trazer essa galera, cara, a gente até arruma uma logística, porque aqui na Gideon Produções, que é o nosso espaço de gravação, tem 2 estúdios. Tem esse do podcast e tem um outro que fica aqui atrás do estúdio, que é maior.
Então, a gente encher aquela sala ali, pô, vai ser top demais com o elenco de vocês, cara. Vai ser maravilhoso. Vai ser top demais. Vou chamar, assim, algumas pessoas do elenco. Pode ter certeza que eu vou vai ser top demais. E aí, Cássio, como é que tá participando do Curta, cara? Conta aí pra gente. Então, tá sendo mágico, né? A gente tá nesse momento de preparação agora, né? Na instituição... Centro de Investigação Artística, né? E a gente faz a nossa preparação 1 ou 2 vezes por semana, né? Sobre leitura de texto, preparando personagem também. Atuação. Todo aquele laboratório que você já sabe, né? E o meu personagem, eu posso falar do meu personagem um pouco? Pode. Não pode? Eu tive a honra, né, de ser convidado por eles, né, para esse personagem, para esse, né? A gente já está com essa elaboração desse projeto já há um tempinho, né? E eu na trama, eu sou um investigador, né? Eu sou o detetive Marcos, né? Que vou tentar solucionar um caso, né? Com aquele mistério, né? Um ocorrido, né? Aí, assim, a gente estamos nessa pré-produção, né? Isso. E a gente estamos enganjado, né? Buscando parcerias, né? Como o Bruno está correndo atrás de muita coisa, já conseguiu, né? Algumas parcerias também boas, entendeu? Divulgações também, o Vitor Grimoni também, né? Muito show também, um especialista no que ele faz. A Natasha, né? Também, que é a preparadora é uma preparadora de elenco também, né? Atua no campo preparatório psicológico do ator, né? E estão de parabéns, entendeu? E nós estamos indo, né? Estamos trabalhando essa preparação. A gente teve algumas dificuldades há um tempinho atrás, né? Mas é aquele caso como a gente falou ainda agora, né? As dificuldades às vezes servem de pedra ali pra gente isso é verdade. ir subindo e... Sem dificuldade não há desafio. Exatamente. E no teatro é muito importante a parceria também, né, cara? Sim. Por exemplo, quando eu estava cursando teatro, a gente estava se organizando para montar uma festa específica com o tema lá do Adas, que é Halloween, né? E a gente se movia tanto para conseguir parcerias para poder divulgar assim, a peça. E, pô, é bom demais, né, cara, quando você se esforça e você vê o resultado. Com essa parceria com o Bruno, sabe como é que surgiu? Tipo assim, eu postei lá um Reels lá, aí depois o Bruno respondeu, né? Mandou mensagem lá no Instagram. Verdade. Como é que eu faço para participar desse podcast? Falei, pô, eu gosto assim, engraçadinho. Aí eu fui falando com ele, cara, você tem um tema para trazer pra gente? Ele tem o Arte de Rua. Então, pô, esse tema, quando ele falou esse tema, eu falei, cara, tem tudo a ver com podcast. Papo Solto de Cria, Isso. Que é a voz da comunidade. Eu sou de comunidade, embora eu falo que não seja comunidade, mas infelizmente é tratado como comunidade lá onde eu moro. Sim, sim. Você é de onde? Você é de qual comunidade? Era lá da comunidade ali da Guaporé, em Brás de Pina. Fui nascido e criado lá. E como é que é assim, cara? A vivência dentro da comunidade é totalmente diferente quando você desce para cá, para a Zona Sul, né? É totalmente diferente. Como é que é assim, você crescer na comunidade? Você buscar motivação? Porque, infelizmente, tem muitos jovens de comunidade que vê a motivação de uma forma errada para a vivência no mundo do crime.
E como é que você buscou essa motivação para você seguir no ramo da arte, como você também fez enfermagem, né? Fiz. E como é que foi essa motivação, cara? Assim, eu fui nascido e criado lá. Mas sendo que eu sempre fui, assim, diferente. Eu morava na favela, mas assim, eu tinha minha galera, né? Que a gente fala lá desde a época de infância, né? Os meus amigos não foram pro lado errado, né? Infelizmente, alguns conhecidos não se encontram mais aqui entre nós, que é da época da escola e tal. Mas a minha galera sempre foi do bem, graças a Deus hoje todos estão vivos, né? Com a família deles. Um abraço para todos lá, né? Serginho, Vavá, Aldair, todos do bem, né? Na época lá da comunidade, eu já comecei a enfermagem bem novinho, né? Com 19 anos eu já estava aí na estrada da enfermagem, fiz o curso no Albano Reis, de auxiliar, depois complementei para técnico, depois eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, isso em 2004, né? Que meu pai me deu essa chance de entrar numa universidade naquela época que era meio complicado, né? Aí me formei, comecei a trabalhar na área, mas eu já trabalhava como técnico e depois eu resolvi fazer a nutrição, que foi bem rápido por eu ter as quebras de pré-requisito das outras matérias, né? Aí por eu ser diferente, né? E todos os meus amigos também serem diferentes, nós na comunidade éramos taxados como metidos, né? Porque nós resolvemos procurar outros rumos. Cada um escolhe o que faz da sua vida. Exatamente. Entendeu? Uns foram pro lado errado, foi como eu falei. Infelizmente não estão mais entre nós. E a minha galera mesmo estão todas bem, graças a Deus. Aí nós saímos da comunidade, né? Eu já era um admirador da arte e resolvi investir na arte. A frustração de não conseguir ser médico, né? Então eu resolvi investir na arte, que é uma coisa que eu amo muito, né? E assim, a arte de rua ela é maravilhosa. Eu e esse rapaz aqui, a gente sempre vai lá no grupo Tá na Rua, né? Do nosso mestre, Amir Haddad. Sempre Grande somos Amir convidados Haddad. para lá, né? Pelo amigo Daniel Ávila também, que é um grande ator. Grande Daniel Ávila. Cresci vendo ele atuar, apesar da gente ter a mesma faixa de idade, sempre vendo ele atuar, né, ali na Globo, ali, década de 90, meado do ano de 2000. Hoje ele está afastado do audiovisual, mas se tornamos uns grandes amigos. Ele está lá, ele é componente do grupo Tá na Rua. E tô devendo a ele um cortejo, né? Estamos devendo a ele um cortejo lá, uma oficina lá, que ele sempre está chamando e a gente vai fazer ainda, a gente tem que fazer. Vamos fazer lá a gente vai pagar com isso. Ele lá, né? Vamos pagar isso. A galera do Tá na show. Rua maravilhosa, né? Abraçaram a gente assim de uma forma impressionante, né? Quando a gente chega lá, a gente é muito bem recebido, a galera já conhece a gente. E dando continuidade à arte de rua, tem uns projetos independentes, que é Bandido Bom, Bandido Morto lá no Complexo. Nosso amigo diretor lá, Jefferson Pernalonga, a direção do Thiago, JK e o Pepa, né? É maravilhoso também, me deram um personagem super brabo. Tô adorando fazer, né? Porque é um dos protagonistas, né? E assim, no Complexo do Alemão tem muita visibilidade. Já teve novelas da Globo gravada lá. Tem, Salve Jorge. Isso, Salve Jorge. Minha novela favorita é Salve Jorge. Salve Jorge, então, gravada lá, né? Eu também acompanhei Salve Jorge. E também tem lá no Batô, né? Isso, ali na Praça Seca, né? Com o Luiz Carlos. Isso. E o projeto tá tendo um pouco de audiência já. Pô, assim, que é bom, cara. É bom demais. Então, assim, a vida de vocês é correria na gravação, né? Correria, cara? Pô, pra trazer vocês aqui, pô... Caraca, a gente teve um problema aí na nossa logística. Isso. Aí eu falei, caramba, e agora, cara? Como é que eu vou falar com o Bruno? Porque, pô, vida de ator, a gente sabe que é corrida, cara. Muito corrida. É muito corrida. Eu também tô no elenco do filme Quebrando o Silêncio, que agora deu uma pausa, mas acho que volta mês que vem. Então, assim, a gravação é bastidores direto.
Pô, é top demais. É assim, trabalhar com o que você gosta, como ele falou, não é um trabalho, tipo assim, é um prazer, né, cara? É uma diversão. É uma diversão. É uma diversão responsável que você tem. Tudo fica fluente, entendeu? Tudo fica assim, mais gostoso, mais sofisticado. Pô, top trabalhar demais. com aquilo que você ama. É igual quando eu sento nessa cadeira aqui, cara. Tipo assim, pra mim é um prazer. Eu sempre gostei de filmagem. Tanto que, se você olhar lá meu Instagram pessoal, cara, é só vídeo atrás de vídeo. Tem até um lá que eu cortei lá da Globo, lá, na Mania de Você, que a câmera, pô, eu com o cabelo loirão, pique bandido, né? Na novela, e a câmera, pum, já deu foco assim. Falei, pô, tô me sentindo o próprio Tony Ramos. Olha. E, ô Cássio, você já trabalhou com figuração? Chegou a trabalhar? Figuração assim, Record, Globo? Você já pegou essas emissoras assim? Já sim, já fiz muita figuração, né? Logo quando eu pisei aqui no Rio, eu fiz algumas figurações na Record também, né? Em Reis. Cheguei a fazer algumas também na Globo, né? Tipo, em Além da Ilusão, né? Que a figuração, ela é, digamos assim, ela é o peão da obra, né? Aí tem um peão, né? Aí tem quem? Tem já passa pro pedreiro, é isso? Pedreiro, Pedreiro, aí vai o mestre de obra, pontaria, e vai lá. Então, a figuração foi como ele falou ainda agora, utilizando as palavras dele, é como se fosse um preparatório ali para te conhecer o campo, como é que funciona tudo, né? Mas lembrando, não é o caminho do ator. É isso mesmo. Para você, a figuração funciona para quem quer realmente nessa área, né? Tem pessoas que gostam só de fazer figuração, né? Isso aí eu não vejo problema nenhum, né? Isso vai de cada um. Tem pessoas que vivem disso. Às vezes está fazendo uma faculdade, aí fora ali, aí quer um dinheirinho a mais para ajudar alguma coisa, vai fazer figuração, entendeu? Sim. Mas no meio da figuração tem muito ator, entendeu? Formado, tem muito até... tem pessoas até que tem faculdade de cinema e tá fazendo uma figuração ali para pegar, para conhecer o campo, para se habituar mais ali. Mas como o colega falou, como o Bruno disse... não é o começo, não é o início, aliás, não é o início, não é a porta de entrada, entendeu? Aliás, mas o início da carreira de ator, ele é um pouco mais paralelo, entendeu? Figuração é como se tu quisesse conhecer o meio ali, o campo, o dia a dia, como é que é, câmera, toda a logística ali de como funciona. E eu cheguei a fazer algumas figurações, né? Aí, a partir dela, cheguei a fazer específico, né, apoio, stand-in, que já vai subindo, né, vai ficando mais, né. Em Manaus, quando eu estava em Manaus, inclusive eu mencionei de novo pelo Loop Produções, quando teve a série Aruanas, a primeira temporada, né, que teve a primeira e a segunda. A primeira temporada que foi gravada em 2018, eles foram com a equipe deles todinha daqui, ficaram em Manacapuru, em Manacapuru, é uma região de lá de Manaus, né, uma cidade, é o interior de lá, onde eles utilizaram para fazer algumas cenas de gravação lá, né, Aí lá o Loop Produções, né, me apontou, né, como né, para fazer um teste, né, para elenco de apoio, né, foi quando eu cheguei um pouquinho no topo, né, e eu fiz uma participação mesmo, com fala. Acho que foi no capítulo 7, no 7º capítulo, acho. Aliás, no 7º episódio, onde a gravação foi em São Paulo, né? Aí eles escolheram alguns atores de lá, locais, e foi para São Paulo com tudo pago, toda aquela logística que você sabe, né? Aí eu cheguei em São Paulo 2 vezes para fazer essa cena, né? Que foi até gravado no Billings, né? Pela madrugada, onde eu fui o motorista, né? Onde eu levo o meu... Eu fui um mercenário, né? Onde eu vendi o meu patrão, né? Aí eu fiz onde eu apareço essa ponta, né? Bem, né? Específico mesmo. Aliás, um apoio, né? Aí, mas nesse campo do audiovisual, eu já cheguei em vários, né? Desde figuração
em outros patamares também, outros andares, né? Eu tô sempre andando aí nele, eu tô sempre... né? Assim que a gente começa a crescer, é sempre de baixo, cara. Isso. Muitos atores, tanto da Globo quanto da Record, se você for estudar um pouco da história deles, começou com a figuração. Muitos. E, assim, quando eu fiz a figuração lá na Record, conheci um rapaz, não sei se vocês vão conhecer ele, é Tom Queiroz, um branquinho. Tom Queiroz, ele é o roteirista do nosso curso. E assim, eu conversando com ele, a gente fez o Povo Sodomita lá na novela Reis. Aí eu conversando com ele assim, eu comecei a me enturmar com ele. E ele me passou o Instagram dele, aí a gente conversando, cara, eu perguntei pra ele, você tem o DRT? Ele, tenho. Você fez aonde? No CCPAC, aqui no Recreio. Aí, cara, como é que é assim? Eu tô querendo tirar o meu também, fazer o curso. É bastante complicado arrumar na área. Ele, cara, depende muito. Pra emissora, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, às vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade da figuração, porque às vezes precisa de um ator ali no momento e eles perguntam diretamente para os figurantes, quem tem DRT. Acontece sim, de fato. Já aconteceu isso, já. Né? Quando eu estava na A Globo faz muito isso, né? A Globo. Sempre para ver se tem alguém pronto ali, entendeu? Aí é como eu disse, no meio da figuração mesmo, tem pessoas que fazem figuração, mas é de outra área, mas faz para ter uma renda a mais ali, né? Mas tem muito, a maioria são atores, né? Às vezes até mesmo com DRT, mas que estão ali, ou estão para conhecer o campo ali, né? Para se habituar, para pegar mais, né? Para ter um network mesmo ali, ou que, né, alguns estão ali porque precisam às vezes, né, mas o caminho, a porta de entrada, como eu havia dito, é um pouco paralelo, entendeu? Um pouco pro outro lado, paralelo que eu digo assim, mas é um pouco pro outro lado, né, através de outros tipos de testes, né, outros network feito com produtores de elenco também, já entra já um outro quesito, já troca de contatos, entendeu? Alguém que espera mais ali um pouquinho, tem mais um pouco de paciência, ou através de eu não sei, às vezes através de curso, às vezes através de alguma instituição também, que tu já faz o curso ali, eles já te encaminham, já te botam para te fazer um teste, né? Eles já têm uma visibilidade ali para aquela porta de entrada para determinados tipos de teste, para alguns trabalhos, ou, né, alguns material, que às vezes te facilita também, né? Mas quando a pessoa tá em busca de ver como é que tudo funciona, eu acho assim que fazer ali algumas figurações ali, eu acho, no meu ponto de vista, né, pelo pouco de tempinho que eu tenho, que isso eu acho que não desqualifica, entendeu? Por exemplo, eu tenho DRT. Parece uma figuração para me fazer. Hoje eu tô sem fazer nada. Parece? Eu posso ir fazer? Será? Pode. Tem outros grupos que dizem que isso, pode até desvalorizar o ator ali, alguma coisa, não sei. Eu costumo dizer que se me encontrar na figuração, eu digo, se me perguntarem, tu é figurante? Eu digo, não, eu sou ator, mas hoje eu tô figurante, né? E no ramo da figuração, eu tive um problema, né? Contando aqui para vocês, tive um problema não vou falar emissora, por conta dos direitos autorais, e eu tive um problema com o diretor, numa emissora aí que muita gente conhece, que o cara me distratou, mano, por conta de um copo d'água. Distratou eu e a minha colega de cena. E a gente nunca mais voltou lá. Eu, graças a Deus, já não aguentava mais aquele lugar. Olha. Aí, depois disso, uma semana depois, a Globo me mandou mensagem, né? Olha só, a gente está precisando de alguém no teu perfil para fazer um bandido.
Falei, pô, sou cria mesmo? Aí, cara, foi uma experiência muito incrível, porque além de eu ter assistido o show de graça do PK, né, um MC aí famoso no Rio de Janeiro, eu tava na Globo, né? Eu tava doido pra tirar foto no set, mas não podia. Não sei como é que é. E teve outra oportunidade também, pô, show da Valesca Popozuda. A gente fez um mega baile lá na Globo lá. E foi aonde, tipo, eu tive a oportunidade de me destacar mais, porque, pô, fiquei o dia todo lá, né? Fui de manhã praticamente pra Globo. Gravei a cena lá com o Érico Braz, ele bebaço, mano. Caraca, eu falei, como é que eu vou manter a seriedade? Esse cara é muito engraçado, mano. Ele bebaço lá, tipo, fazendo a cena, ele caído no meio da escada, mano. Falei, caraca, eu tenho que manter seriedade, mano, porque a câmera tava me pegando, né? Por mais que a câmera, tipo assim, desfoque um pouco, se você rir, vai aparecer que você tá rindo. Vai pegar, vai. E, cara, foi o melhor dia pra mim na Globo. Pô, eles botaram a cerveja lá, cara, a Brahma. Tipo assim, era sem álcool, né? Álcool, que no estúdio não pode. Uhum. Falei, mas isso aqui é cena, gente. Isso aqui é cena. Não tô bebendo nada, não. Quando acabou, um mau copão assim, filho. Ele desceu tudo. Falei, tá um calor do caramba. E fiquei o dia todo lá na gravação. Aí chegou um momento lá que ia iniciar a gravação do baile. Falei, pô, agora é até 11 horas da noite, filho. Aí, acabando a gravação lá, tinha um rapaz lá que é os motoristas da Globo, que ficam lá para levar o pessoal. Falei, tá vendo, Record? Tá vendo? Tem que aprender com eles. Olha aí. Tem que aprender com eles, pô. Como é que se trata um figurante? Porque sem a figuração não rola novela. Isso é verdade. Realmente. E a gente aprende isso no set lá da gravação. Por mais que a paga da figuração não é como o elenco principal nem o elenco B, mas a figuração ela tem a importância para aquilo acontecer. Tem, claro. E como é que foi a tua experiência, Bruno, lá na Globo? Foi muito legal, porque eu fiz uma ponta, né? Em Mania de Você, um dos seguranças lá do barco, e trocando tiro com segurança da ilha, né? Então, assim, foi uma percussão muito legal, porque o pessoal, assim, da comunidade onde eu fui nascido e criado, me viram na televisão, começaram a mandar mensagem, entendeu? A ligar. Minha família ficou super orgulhosa, né? De ter me visto ali em cena, ainda mais na Globo. E, assim, foi maravilhosa a experiência. Pô, quando tu entra dentro do Projac, cara, eu comento essa fase da minha vida. A primeira vez que eu fui dentro do Projac foi para assistir o Caldeirão do Mion, né? Cara, quando eu entrei assim, meu Deus, isso aqui é outro mundo, filho. Isso aqui é tipo, parece que é um Rio de Janeiro fora do Rio de Janeiro mesmo. Uhum. E... Pô, só de falar daquele restaurante deles lá é top demais, né? Você sabe como é que é. Você teve lá. E, cara, quando eu tava fazendo uma análise lá, comendo, a gente fica pensativo, né? Lá no momento do set da gravação lá também a gente fica muito pensativo. E eu pensando assim, cara, como é que o pessoal fala assim da Globo? Porque agora ganhou uma hashtag aí com os caras, conta de política, os caras colocam Globo lixo. Então, cara, quem chama Globo de lixo é porque nunca pisou aqui dentro. Nunca foi lá. Porque o tratamento deles com o figurante, com o elenco, com o apresentador de programa, é totalmente igual, mano. Tipo assim, já começando na forma que a gente almoça lá, ou janta,
a gente come a comida que o artista está comendo. Verdade. E quando eu fui nessa emissora que eu tive o problema, não vou poder falar o nome dela aqui, infelizmente, mas a língua tá aqui. Fala. Tá pingando aí. Cara, quando a gente foi almoçar, tinha simplesmente um pombo perto da mesa. Eu falei, gente, a higienização aqui é precária, né? Tá precisando de alguém para... Tô me sentindo Dig vigarista aqui, né? Pega o pombo. Pô, tipo assim... Corrida quase que ele fazia a corrida maluca lá, mano. Pega o pombo! E tirando que essa emissora, ela teve processo também por comida estragada, né? Dando pros figurantes, né? Nossa, falta de respeito, né? Pô, demais, cara, demais. Porque você passa o dia todo lá, é um lanche, pô, desculpe falar, o lanche lá é uma bomba calórica, filho. E ainda mais quem grava mais lá, pô, comer aquele lanche todo dia que eles dão, faz muito mal. Muito complicado. Muito mal. E assim, te seguram até 1h da tarde. Te pede para você chegar às 6h30 da manhã. Aí já te dá um café. Você tem que sustentar com aquilo na barriga até 1h da tarde. Nossa. Até 1h da tarde. Quando eu fui lá no Projac para assistir só o programa do Mion, 12h, a gente já tava na fila para almoçar. Eles já liberam, né? Já liberam. É muito organizada. Muito, cara, muito organizado. E quando você entra no set de gravação deles também totalmente diferente. Ali no Projac, ali eu tenho vários colegas meus que são fiscais ali, né? São muito top de linha, o tratamento deles. Faz um tempinho que eu não piso lá, né? Que eu não vi eles mais, né? Mas tem muitos, os fiscais também, as fiscais, são muito show, entendeu? E é como você falou, a figuração, ela é muito importante, entendeu? Porque é ela que populariza o ambiente, é ela que populariza a cena, entendeu? E não tem qualquer figurante, né? Que se você for na rua, tu vai fazer uma cena, tu for na rua aleatoriamente pegar alguém, pô, tu tem um tempo agora pra te fazer uma figuração e tal, uma pessoa que nunca não sabe o que é isso. Uma pessoa que trabalha normal, em um emprego normal. Ela até mesmo tu nota uma diferença, que ela não vai saber, ela vai estar perdida. Tu vai usar ela como figurante. Tu vai fazer uma cena agora ali, fora. Aí tu vai pra principal aí, pega alguma pessoa que tá passando. Não, só pra te fazer isso aqui, só pra te passar aqui. Tu nota que até a figuração tem experiência, né? Quem atua só como figuração já é experiente, já sabe o macete da coisa. Já sabe que é pra passar na frente da câmera, ou se for passar, não olhar pra câmera, né? Não quebrar a quarta parede. E a pessoa já tem aquela experiência ali, mesmo sendo da figuração, entendeu? Isso. Do que tu pegar uma pessoa aleatória, tipo, como eu dei um exemplo agora, esse foi um exemplo. Claramente que não acontece isso. Mas uma pessoa que não está habituada ali, não tem. Então, a figuração, ela é sim para ser valorizada em todos os aspectos, em todos os momentos, entendeu? Porque, como até mesmo ainda agora a gente disse, tem atores ali no meio. Igual sim. Como tinha o Tom Queiroz, formado em cinema. O cara tem faculdade de cinema, pô, 5 anos aí, né? 5 anos, né? Entendeu? Eu sei. É uma das faculdades mais caras daqui, né? E ele é o roteirista do nosso... Então ele estava lá no meio, entendeu? Então vamos supor que acontecesse alguma coisa com a direção, ele estivesse em algum local longe, em algum terreno, em alguma fazenda longe, e acontecesse alguma coisa com o diretor, sei lá, passasse mal, alguma coisa que pode acontecer, não acontece, mas pode acontecer, é uma coisa que ele poderia, no meio da figuração, tinha um diretor lá, entendeu? Que sabia toda a manobra, né, de câmera, de plano e várias outras coisas. Entende? Todo daquela esfera ali, entendeu? Tinha lá no meio. Alguém sabia? Não, porque ele tá lá no meio, entendeu? Que nem uma vez na Record, eu tava na Record, era em Reis, há 3 anos atrás. A gente tinha acabado de chegar, né, tava naquele galpão lá e tal, dentro daquela cidade cenográfica deles, né? Aí a gente já tinha servido o lanche e tal, aí entrou um rapaz, uma assistente de produção, perguntou dentro do galpão, acho que tinha 50 pessoas. Quem é que tem DRT aqui agora aqui? Que a gente tá precisando de alguém que tenha DRT, porque tinha faltado um elenco principal. Tinha faltado.
E esse elenco, ele ia falar um texto, meio, tipo, texto acho que de 10 linhas, mais ou menos. Precisava de alguém apto para decorar aquilo ali, para cena ia passar 2 horas depois, né? Dessas 50 pessoas, chuta aí, quantas tinham DRT lá? Dessas 50 pessoas? Chuta aí. 30. 5 pessoas. 5 pessoas. E eu era uma delas, entendeu? Fomos pegos, né? Pegaram a gente. Aí no caminho que a gente estava andando lá, que ali dentro da área cinematográfica, ali a cidade deles ali é grande, né? Ali a gente estava lá pro fundo, a gente estava lá pro final. Então a gente tinha que ir até a administração, né? Lá, que é onde era feito toda... Pô, quando a gente tá chegando lá, o elenco, né? Deu toque, mandou uma mensagem dizendo que tinha sido recuperado, que estava a caminho. Eu digo, caramba, bicho, bateu na trave, mano. Sabe assim? Bateu na trave, e agora? Bateu na trave. Porque a gente já ia conversando, né? A moça já perguntou que era o nosso nome, pegou o nosso nome, nosso CPF, né? Aí quando chegou lá, que o rapaz entrou em contato, o elenco, né? Que tinha, né? Que não ia ser substituído. Aí ela pediu desculpa da gente, né? E tirou a nossa foto já pra ficar sabendo quem era, né? Eu vou aproveitar e vou tirar a fotinha de vocês aqui já pra gente já ficar sabendo que vocês têm DRT. Aí tirou a nossa foto. Caso a gente sempre precise. Ela mesmo disse, a gente sempre tá precisando de substituição aqui. Sim. Então a gente às vezes demora muito ir na rua, mandar pra rua pedidos, que aqui a gente já tem aqui dentro. A gente, por esse lado, a gente entende. Isso ela nos falou, né? Eu digo, caramba, bateu na... Eu cheguei até em casa falando, de caramba, bicho, eu chutei e bateu na trave hoje, mano. Eu digo, caramba. Aí eu sei que é isso, deu, mano. Acontece muito isso. Acontece. Entendeu? Até mesmo fiscais, colegas meus, como o Nando, que ele é um dos fiscais da. Acho que tu conhece o Nando, Fernando? É um dos fiscais daí da Globo. Se eu não me engano, ele é da Estelar. Ele mesmo falou, ele disse, olha, cara, a gente precisa às vezes aqui. A gente não sabe, não é sempre. Mas às vezes dá que tu precisa de uma cena, de um apoio, e vai ter texto. E às vezes demora muito para procurar fora, para jogar o pedido para fora, e a direção olha e tem no meio da figuração alguém que tem o perfil, entendeu? Será que serve? Será que é? Aí, como tem caso, às vezes, que tu não precisa de DRT, tu vai fazer aquele papel ali, mas tu não precisa, né? Aí já sai aquelas taxas a mais e tal. Mas, em todas as vezes, eles precisam que tu tenha um DRT. Eles procuram alguém, às vezes, com DRT ali. Entendeu? Por causa de fala e... Quando tem uma fala, né? Tem muito processo também, né? Tem. Que a gente sabe que o figurante, ele não tem fala, né? Ele só é expressão, né? Expressão e... Mas aí quando já é um específico, tipo com fala, um apoio... Tem ator também que não tem fala, só a expressão já define ali a cena. Sim. Isso. Entendeu? Geralmente é elenco B, né? Que eles falam, né? Elenco B, elenco isso. B. Aí já é uma parte que já precisa, né? Eles já tem que ter o DRT, né? E... Cara, o DRT, tipo assim, como é que é para poder tirar ele? O DRT, ou você faz um curso técnico, né? Ou a graduação ali de arte cênica, né? Se não me engano, aí vai de 3 a 4 anos, o curso técnico 1 ano e meio, por aí. Ou assim, você também pegar uma base no curso livre e fazer trabalhos por fora. E juntar os seus últimos 3 anos, ou dali em diante mais 3 anos. Para 5, né? Fiquei sabendo aí que aumentou para 5 anos. Aumentou para 5 anos? Que eu fiquei sabendo. O tempo? O tempo? Que eu fiquei sabendo aí por fora. Mas vocês estão mais na área, vocês estão mais ligados. As pessoas estão juntando dos últimos 3 anos para cá e estão conseguindo o DRT. É porque, assim, cara, o DRT é como se fosse o CPF do ator. O CPF do ator, né? Isso, o DRT é o CPF do ator. E para você fazer a figuração na Globo, eles sempre te mandam um link lá, né? De cadastro, né? Quando você é aprovado pela agência. O fato também de DRT. O fato de DRT não significa que você vai se destacar no mercado, não.
Eu conheço atores que não têm DRT e se que atuam melhor, né? Se destacam melhor do que alguns que têm. Então... Sim. E tem... É bom ter. Teve um rapaz que eu conheci lá na Record. Mas... O nome dele é Romeu. E ele, assim, ele estudou teatro há um tempo já, uns anos, e ele ainda não tem o DRT. Ele fala, cara, tipo assim, eu vou fazer o DRT, mas eu sou meio que contra o DRT. Por quê? Eu sou um cara que já tem bastante conhecimento no teatro e eu acredito que todo ser humano ele é um ator. Então, o cara que está estudando teatro e quer seguir para a televisão, ele já tem uma base. Só o que impede dele ir para a televisão é justamente o DRT, que é exigido pelo Sindicato dos Artistas. Né? Isso. E teve até um problema aí com a Netflix, né? Foi alguns anos atrás, se eu não me engano, que a Netflix fez uma série brasileira e colocou muitos atores que não tinham cadastro. A Globo também teve esse problema com a MC Cabelinho, só que foi constatado que ele realmente é ator, que ele estudava desde criança. Que ele tem registro. Que ele tem registro? Que ele tem, E a Netflix, cara, segurou um pepino gigante. Caramba! Gigante. Porque... essa TED, né, que fala, veio em peso em cima da Netflix, falando, vocês não podiam fazer isso. Até porque, assim, eu acredito que o pessoal que fez foi chamado para fazer estudo de teatro. Só o problema foi o DRT mesmo, que eles não tinham o registro. E, Bruno, queria fazer uma pergunta aqui para você. Assim, como é que você vê o cenário atual do teatro hoje? Você acredita que o teatro hoje é mais difícil do que há 10 anos atrás? Bom, hoje, com o avanço dessa tecnologia, né? Aí os digital influencer, essa busca mais pela captação de profissionais, hoje ficou difícil, né? O ator ser visto no teatro. Tá bem mais difícil, entendeu? Mas assim, como eu falei, o teatro, quem quer ser ator, o teatro é a base de tudo. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada, onde o ator se torna ator. Porque vem ali do beabá até o avançado, né? Aí você, preparado, sabendo atuar, para migrar para o audiovisual, foi aquilo que eu abordei e o Cássio abordou. Existe aquela lapidação, entendeu? Tudo bem, nada contra os digitais influencer, mas ator é ator. Digital influencer é digital influencer. Exatamente. Então, hoje, tá muito difícil, hoje, assim, buscarem atores ali no cenário do teatro, né? Se tornou muito mais difícil. Mas o teatro é a base de tudo. Independente do avanço da tecnologia ou não, é o teatro que dá base para você ser ator. Tudo se inicia ali. Entendeu? Sim. Não na internet. Como eu volto a falar, nada contra digitais influencers. Mas quando você já tem um público assim, tipo, por exemplo, tem muitos influencers que têm um registro lá do Sindicato dos Artistas. Sim, aí já é ator. Já é mais... Bem. Tipo assim, quando você tem um público, já é mais fácil. Uhum. Quando você tem, tipo, tal número de seguidores, já é mais fácil a emissora ou um produtor artístico te achar? Com certeza. Porque fica sempre em alta, né? Ali no Rio. Aí, geralmente, assim, diretores, produtores de elenco, eles fazem muita pesquisa. Aí vê ali, vamos supor, digital influencer, tem para lá de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vai lá, o diretor gostou, vai lá e vai chamar. Vai lapidar, botar do jeito dele e vai colocar na obra, né? Mesmo não sendo ator, não tendo estudado teatro. É aí que eu já acho que
É um pouco de injustiça com quem está estudando lá o teatro. Sim. Ou seja, os números de seguidores hoje em rede social faz parte do currículo, né? Fala mais alto. Hoje em dia, infelizmente, o número de seguidores está falando mais alto. Por causa de público ali. Por causa de público, entendeu? Porque, assim, eu acredito que os atores, antigamente, na década de 90, 80, tem até eles que continuam atuando, aquele senhorzinho da Globo, que eu até esqueci o nome dele, que ele tá até nessa nova novela agora, Eita Mundo Melhor, que é o Ari... o nome dele, caraca, eu sei que o nome dele é Ari, acho que é Ari Fontoura. O Ari Fontoura. É um monstro da televisão. E eu acredito que na época que ele começou, foi um pouco diferente da época atual. Muito diferente. Que assim, hoje em dia você tem justamente a presença disso aqui, né? Isso aí. E na época dele, o que exigia mais era estudo e você se destacar. A época da nata era assim. A época da nata da nossa televisão brasileira era assim. O ator é descoberto no teatro. Coisa que hoje não acontece mais. Se eu não me engano, foi assim que descobriram os Trapalhões, né? Os Trapalhões começou, como a gente estava conversando aqui antes do nosso bate-papo, os Trapalhões eles começaram na Record, muita gente não sabe disso, começaram na Record e depois migraram para Globo, onde foi, sucesso total. Onde eles explodiram ali. E inclusive... Um dos meus incentivos, assim, também pela arte, que fez eu admirar muito a arte, foi o nosso saudoso Mussum. Cacilde! Entendeu? As pessoas falam muito de outros humoristas, mas, assim, as pessoas não assistiram, né, Mussum, como a gente estava conversando, não assistiram Grande Otelo, Costinha, tinha Macalé... O nosso saudoso Jorge Lafon também. Jorge Lafon. Caramba. Entendeu? Assim, era a época que o humor dava gosto de parar pra ver. Porque era risada, assim, na certa. Né? Sim. Era risada na certa com esses atores, né? Era assim, demais, cara. Tem um episódio dos Trapalhões que até a galera quiser assistir, tá aí no YouTube, que é o primeiro do Jorge Lafon, né? Que é eles na sala de aula, assim, do quartel, que o Jorge Lafon entra, aí o Mussum, esse aí não é meu primo, não. Aí, tipo, o sargento Pincel fazendo as perguntas lá, cara, e quando olhava pra ele assim, ele, não sei, só o não sei dele já arrancava uma risada. O Mussum, ele não precisava de falar nada, só a expressão dele, só aquele... O cara tinha o talento... Aquele cara tinha o talento na alma. É verdade. Entendeu? Aquele cara era muito foda, mano. Na Praça é Nossa, quando ele dava aquele grito, epa, bicha, não. Eu sou uma quase mulher. Olha... Era muito engraçado. Na época que a Praça é Nossa passava dia de sexta-feira, no final da noite. Então era um programa que conseguia prender o telespectador. Independente de ser sexta-feira à noite. Eles elaboraram um bom horário. Isso. Sim, acho que era hoje 10 é horas. 10 horas, 11 horas da noite. Hoje em dia as pessoas não vão dar valor se for numa sexta-feira igual era antigamente. As pessoas vão preferir ir pra rua. Mas assim, era tão bom, né? Também tinha um outro humorista também que pouca gente lembra. Mas era muito talentoso. Canarinho. Esse cara é demais, ele. Demais, entendeu? Então tinha esse elenco todo que conseguia prender o telespectador independente do dia. Se fosse sexta, sábado, domingo, todo mundo gostava de assistir a Praça é Nossa por causa dos atores. Hoje em dia não tem mais nada disso. Como você falou ainda agora, o avanço tecnológico, né? Botou a internet hoje, o celular hoje na mão de todo mundo, né? Todo mundo, isso daqui. Há 30 anos atrás era diferente, igual como você falou ainda agora. Tinha que ter garganta, né? Tinha que ter o talento. O cantor tinha que ter garganta. Tinha que ter gogó mesmo. Tinha que segurar a nota dele ali. Entendeu? O ator
Hoje em dia, tem muito, tipo, profissional mais de laboratório, né? Tipo, tem a tecnologia, né, da internet, que está na nossa mão, celular, né? Que tem a ajuda dos apps hoje, né? Aplicativo TikTok, em nem se fala. geral, TikTok, tudo, YouTube. Então, você não precisa ser bom hoje naquilo. Tu fazer um vídeo de propaganda de alguma coisa, antigamente queria muito esforço. A câmera era igual quando a gente estava começando antes da gente começar aqui. A câmera era direto, não te vira. Faz, tu errar, errou, e amostra o que tu faz, o que tu tem de bom aí. Então, tu dava o teu máximo ali, entendeu? Tu se separava daquilo. Hoje em dia, tu não precisa ser bom mais, porque tu tem, querendo ou não, pode até não concordar comigo, mas a gente vê isso. Hoje em dia, a gente tem a ajuda dos apps, da tecnologia. Tu faz um vídeo de qualquer jeito, depois tu edita. Tá com a música de fundo, tá com uma entrada ali de, né, legalzinho, uma introdução, entendeu? E tu corta. Tu vai fazendo toda aquela edição e colocando as tuas melhores partes. Sem antes tu ter ensaiado, tu não precisa fazer isso mais. Sim. Joga o vídeo, vai sair top. Te chama tu pra cima de um palco ou pra frente de uma câmera, você treme. Tu vai sentir dificuldade. Porque aquele caso, que nem como a gente estava falando daquela vez lá no Centro de Investigação Artística, né? Sobre o soldado, o recruta, né? Que ele começa sofrendo, né? Desde o início, ele pega tudo, como é que tem que começar, né? Isso é a minha opinião, quem quiser discordar, tudo bem. E o militar, que ele vem concursado, entendeu? De colégio militar. Pega o mesmo treinamento? Pega, sim, lógico que pega a mesma coisa, né, ali. Mas o recruta, eu acho que ele sofre mais um pouquinho, né? Ele pega mais a raiz da coisa. O concursado aqui, o de colégio militar, também pega, entendeu? Só que por grau, né, é diferente. Por poder aquisitivo, pelo padrão de vida dele. A estabilidade que tem. Ele pega coisas melhores um pouco. Ele pode até voltar lá com o recruta, pegar que pode, se ele quiser, né? Mas muitas das vezes ele não quer isso porque ele não precisa. Entendeu? Aí dali mesmo ele desempenha bem a profissão. Tá, mas aí, numa vivência, é na hora do vamos ver. Quem tem treinamento, quem pegou a raiz da coisa, eu acredito vai superar melhor, vai se destacar melhor, entendeu? Voltando para a área como eu estava falando, da tecnologia, do audiovisual atualmente, teatro em geral, não fica descartável, né? Não é descartado ainda a doutrina de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, como ator, né? Começava a oficina de atores, começava de baixo ali, né? Hoje em dia, como a gente mencionou ainda agora, querendo ou não, a gente vê isso, os milhões de seguidores que tu tem no Instagram faz parte do nosso currículo hoje. Entendeu? Né? O mecanismo ali da coisa ali mudou um pouco com o tempo. E está mudando, e vai mudar ainda mais. Hoje em dia você vê até digital influencer, como você disse agora, a área deles é uma, a gente não estou falando aqui nada contra, né? Que eu também faço as minhas divulgações também. É uma área muito top também, digital influencer. Muitos deles não fazem o curso, né? Não vem dali do primórdio, não fazem um curso de ator, de teatro, né? Não faz o tablado ali, tipo, em geral. Eles já migram direto, porque eles têm uma facilidade já com câmera, eles já têm aquela eloquência toda, né? E pela quantidade de seguidores. Então eles já têm aquele jeito, então eles têm facilidade nisso, então eles migram, entendeu? Alguns deles fazem até mesmo teste para elenco, outros materiais publicitários também, mas quem conhece mesmo a fundo a raiz da coisa, vai chegar uma hora que vai perceber que falta alguma coisa neles. Falta alguma coisa ali.
entendeu? É diferente de alguém que pega a espada ali, né? O peso da espada, né? De ferro. O teatro ali, o início do né? teatro. Diferente do que alguém começa aqui e... Mas é uma coisa... Aí a gente diz assim, isso é culpa de quê? Não, não é culpa de ninguém, né? Se a gente fosse culpar alguém, seria o quê? A tecnologia? Não, porque a tecnologia ele usa, todos nós usamos ao nosso benefício e melhoria. Entendeu? Mas que hoje em dia, igual como ele falou ainda agora, a visibilidade hoje está muito maior para isso que está na nossa mão. O celular, a internet, os apps, vídeos em gerais, o que tu busca agora, que tu quer, tu digita lá, tu não perde mais o teu tempo. Tu nem compra mais uma televisão para dentro da tua casa. Tu nem gasta mais dinheiro com isso, quase. Entendeu? Tu nem faz questão. Tu quer ter um celular bom. Entendeu? Tu quer ter um celular que a tua televisão é o teu celular, entendeu? Sim. Então é lá por onde tu acessa, E tem muitos produtores independentes, que a gente comentou aqui, né? Que utilizam esses celulares bons, né? Tipo, o iPhone, agora a Samsung com a linha S20, para poder produzir um curta ou até um longa-metragem. Smartphone, tem pessoas, tem muito diretor aí que eu conheço que tem. Eu tô num projeto agora. Tem até festival também, assim, de curtas, só para celular. Já tem festivais assim, entendeu? Eu tô num projeto aí, até mesmo de comunidade, que é filmado com um smartphone. Entendeu? Mas você olha, se você não vê quando for lançado, né? Tu vê os videomaker... A qualidade de imagem... Tu pensa... diz que não é uma câmera profissional. É uma câmera profissional, cara. É uma Canon aí da vida, né? Aí é como eu te falei, como eu tava falando ainda agora. O mecanismo da coisa, como a gente tem a ajuda da tecnologia hoje, a pessoa mesmo que está na direção do projeto nunca fez teatro, tipo assim, um exemplo. Mas estuda. Porque hoje em dia o que diz numa faculdade, tu acha aí. Sim. A única coisa que tu não vai poder fazer é a prática, né? Cirurgia, engenharia. Tu vai mexer então tu precisa da prática. Então tu tem que ir por um presencial. Exatamente. Mas tirando prática, o que passa aí tem numa faculdade. Até o que não tem na faculdade passa aí. Vários milhões de pesquisas o que você quer. Aqui é mais o teórico. Tanto que o governo aí, há poucas semanas atrás, o governo proibiu estudar medicina online, né? E agora olha aí, só presencial. Não, mas assim, eu como profissional da área da saúde, eu sou contra qualquer curso da área da saúde online, flex, semipresencial. Todos os cursos na área da saúde têm que ser presencial. Tem que ser presencial. Porque você está lidando com a vida de um ser humano. Exatamente. Não existe curso na área da saúde... Agora, assim, o teatro já é um pouco diferente. Você consegue fazer a modalidade ali online, mas quando você vai fazer uma peça, eles pedem para que você tenha um encontro presencial. Claro. Tem que ter o presencial. Tem que ter o presencial. Tem que ter o presencial. O teatro é diferente. Não, é como eu acabei de falar ainda agora. Existem pessoas que se especializam. Se especializa, eu joguei a palavra... pessoas que se qualificam, entendeu? Pega a experiência daquilo que quer. Através de vídeos, aula, de vários profissionais. Assim, eu em Manaus, só que eu não pratico. Eu sou atleta federado de powerlift, né? Pela Federação Amazonense de Esporte de Força. Só que eu sou não praticante, né? Tô até menor... Mas eu cheguei a fazer educação física uma época, mas eu tranquei, né? Parei. Mas cheguei a ser instrutor, né, de musculação em academia. Mas tava errado? Tava, sim, tava, porque eu não tenho CREF. O CREF, né? Cheguei cedo, uma academia que eu cheguei a ser sócio também, né? Ter uma sociedade ali, né? Que era de um amigo meu. E como ele não podia, ele ia dar aula em
em outras academias, em outros horários dele, eu ficava lá. Por quê? Porque eu já tinha um tempo nisso e sabia manobrar os exercícios, sabia articular, entendeu? Exercício de hipertrofia, cardio e vários outros. Conhecimento que eu tive ali. Dentro desse conhecimento, eu peguei a maioria por onde? Por videoaulas, pesquisa em Google, entendeu? Via aquilo e ia para a prática. Perguntava do professor lá, do dono, entendeu? Então, eu fui me adaptando nisso, fui tendo conhecimento nisso. Como eu era um atleta, eu precisava também aprender, entendeu? Então, o que ia me ensinar? Eu ia para o celular, ia YouTube, né, vários especialistas na área, vários fisiculturistas, e eu via um, via outro, era milhões, eu ficava doente nisso, entendeu? Então, eu busquei esse conhecimento. É o que tu aprende numa sala de aula. Mas, na prática, tu tem que ir para a prática. Você tem que ir para a prática. É o que eu falei ainda agora sobre termos de tipo de digital influencer, que ele migra para atuação. Pode? Sim, pode. Ele pode aprender, pode treinar na casa dele. Claro. Ele pode pegar, entendeu? Mas, chegando na psicologia do ator, será que ele chegar na frente de um teste de elenco, aqueles caras que são foda pra caralho, aqueles... Desculpa pelo palavrão aqui. Os diretores que são foda pra cacete. Que eles veem a alma ali da tua atuação. É do teu trabalho. A técnica do texto. Será que você vai demonstrar aquilo? Vai dar aquela nata que ele tá querendo ali? Será? Entendeu? Será que ele tem facilidade de... Será que ele tem isso? Facilidade é isso. De entregar o que o diretor quer? Será? Entendeu? A não ser que, assim, que seja aqueles digitais influencers que você abordou. Que já seja ator. Aí tudo bem, eu conheço uma digital influencer que ela é atriz. Inclusive, ela atuou comigo no filme Quebrando o Silêncio. Né? Ela é digital e é atriz. Então, ela manda ver nos dois lados. Né? Aquele que é só digital influencer. É que o Cássio acabou de abordar. Será que vai entregar o que o diretor quer? Ainda mais sendo aquele diretor estilo da época da Nata. Casca grossa. Ó, eu quero esse texto aqui em 15 minutos. Me convence disso. Te vira, me convence. Será que vai ter a técnica de diferenciar uma reticência, de um ponto de interrogação, de uma exclamação, né? Da leitura corrida, né? Da leitura pausada. Será que vai saber diferir isso? Por isso que a importância do laboratório do personagem. Entendeu? Por isso que tá tendo essa polêmica aí entre ator e digital influencer. Sim. Entendeu? Quando eu comecei lá a fazer o teatro, quando eu recebi o personagem, já a professora falou, ó, quero que você faça um laboratório dele em 2 semanas. Senão você tá fora. 2 semanas ela te deu? 2 semanas. 2 semanas, aí. Cara, e eu olhando assim, assisti o filme, assisti a série lá dos Adams. Falei, gente, é só ser eu. Porque o Tropeço é exatamente eu. Grandão, maior da família. Só o problema dele é que a fala do Tropeço no filme e na série é robótica. É aquela fala mais lenta, tipo assim... Ele vai falar alguma coisa, ele demora um pouco para terminar a frase. Foi o que eu mais senti dificuldade. Mas depois, quando eu peguei o personagem, fluiu, que é uma beleza, porque tipo assim, eu me dediquei. Comecei a pesquisar sobre o filme, sobre a série e assistir também um especial dos Adams que tem no YouTube. Aí, cara, é isso que é importante para um ator. Qualquer pessoa pode ser um ator. É um ator, na verdade. Isso. Só que você tem que ter o estudo. Um estudo que... Tem que ter. Você tem que ter não o tem estudo. para onde correr. Não Entendeu? tem. E os atores que já têm uma carreira consolidada, eles mesmos voltam a fazer cursos.
Para poder estar sempre se qualificando, que o audiovisual sempre aparece uma técnica nova. Eles estão sempre se reciclando. Tem que se reciclar, entendeu? A vida do ator é estudando direto. Antigamente, quando você ia assistir uma novela, você esperava até o dia seguinte para poder assistir o capítulo, né? Hoje não, hoje tu assiste o capítulo hoje da novela da Globo e depois que tu terminou já está disponível o capítulo de amanhã na plataforma deles. Isso. Então, o que significa isso? É que o trabalho do ator ele duplica, né? Na verdade, né? Tipo, a gravação de umas 4 horas passa a ser 8 horas, porque ele já grava um capítulo e já emenda para outro. Foi o que aconteceu lá em Mania de Você, quando eu gravei o episódio lá que o Érico Braz estava bebaço lá e a produção falou, esse aqui é o capítulo tal, mas eu vou precisar para mais tarde para outro capítulo. Caramba, tipo assim, o pessoal acha que é num dia diferente, um baile de favela é à noite, a gravação. O pessoal acha que é dia diferente, o pessoal que está assistindo. Eu pensava assim, eles estão gravando ali uma cena de dia e do nada já muda para noite, deve ser o mesmo dia. Mesmo dia não, deve ser dia diferente. Sendo que a maioria das gravações, às vezes, o cara começa a gravar de dia e já grava outra cena de outro capítulo à noite. Vocês já passaram por alguma situação parecida com isso? Não passamos por situações parecidas com isso. Nós passamos por isso. Olha, a gente está ali na gravação durante o dia, aí tá no roteiro que tem cena noturna. Sim. E ali esperar migrar o dia para a noite e gravar. Nós passamos por isso. É verdade mesmo. A gente se acostuma, né? É uma coisa que a gente fica meio exausto, mas é gostoso, entendeu? É prazeroso. Né? Aí, então é isso. O mecanismo da coisa é assim, entendeu? Você tem que, como você disse agora, você tem que estudar, entendeu? Para te conhecer a fundo o negócio ali, como é que funciona, entendeu? Porque se não for, uma hora ou outra, tu vai deixar a desejar isso, tu vai falhar, entendeu? De saber como é que é a história ali de tudo. Como é que tu começa? Por exemplo, aparece um personagem para te fazer, tipo, vamos supor, um psicopata. Fiz um psicopata. Um trans-psicopata. Aparece um papel isso vai te fazer. Já pensou? Um trans-psicopata. Tu já vai ter que fazer 2 laboratórios aí. Um trans. Sim. Se tu for hétero, né? Como é que é um trans? Se tu for um hétero duro, assim, um cara que tu não tem quebrada. Entendeu? Como eu já uma vez me colocaram para um teatro para me fazer, que eu tinha que ser o travesti, pô. E eu não conseguia ser o travesti, eu não conseguia. Aí o diretor falou assim pra mim, eu falei pra ele, eu disse, cara, eu acho que eu não vou conseguir, cara. Ele disse, é tu que é o ator. É tu que é. Aí eu disse, mas como que eu tô falando que eu não vou conseguir? Aí ele disse, de novo, eu sei que é tu, mais uma vez. Porque tu tá dizendo que não, mas eu tô vendo que tu que é o cara. Tu é a pessoa certa. A gente só vai espremer essa laranja. Aí, bora treinar. Aí ele me deu os toques, as técnicas. Nessa época eu tava começando no teatro ainda. Era a minha 3ª peça, eu acho, 3º espetáculo. Aí era todo o elenco e só eu que era o gay, entendeu? Eu que era o travesti. Sim. Entendeu? E tinha um lá que ele era um travesti mesmo, ele era uma trans. Só que no elenco ele fazia o papel de matador. E o cara era homem pra caralho, mano. Mas na vida real dele, ele era uma trans, né? Feminino, totalmente feminino. O cara se transformava, e ela, né, se transformava. E o caramba. Aí ele fez essa mudança. Eu até disse, por que não pode ser ele? Porque ele não serve. Tem que ser tu. Entendeu? Eu vou quebrar e sentir. Eu digo, tá bom. Aí começamos a trabalhar. E não saía o personagem. Entendeu? A gente tinha mais ou menos 3 meses para se preparar ali, né? Preparação de espetáculo é 3 meses, mais ou menos, no mínimo.
Aí eu sei que eu fui, consegui dar o personagem, entendeu? Personagem cômico, né? É uma trans. Aliás, era um travesti, trans, né? Trans. Cômico, entendeu? Que a peça era comédia. E tinha que ser bem mesmo rasgado, né? Bem, né? Tom de voz. Cara, e esse personagem, ele era o principal, praticamente, que ia tirar riso, era o mais palhaço. Era o que ia tirar... Do público, né? Do público. E no final do espetáculo ele virava homem. Então precisa de um laboratório. Ele virava homem. Exatamente. No final do espetáculo ele virava homem e casava com uma mulher. Então no final pra mim era fácil. Muito interessante. Entendeu? O final era fácil. O problema era eu entrar na igreja como travesti, que era no espetáculo, na peça, né? Entendeu? Cara, foi uma coisa ali, foi uma aula, que quando tu tá numa preparação de personagem, tu tá aprendendo também. É o que eu falo lá no Centro de Investigação Artística, né? Muito show, uma das melhores academias, para mim agora, é a melhor academia de arte do Rio de Janeiro, né? Do... Vitor Grimoni, Vitor Grimoni, né? Muita experiência, o cara é fodástico, né? Junto com a Natasha também, vários outros também. E sem contar mencionando aqui tudo, né? Sem contar que lá tem tudo. Todos os completo, Até se você quiser fazer Muay Thai. Defesa pessoal, também tem, né? O Aikido e o Muay Thai, né? Isso, agora vai ter inglês. Isso. Top, é uma escola completa. É uma escola completa e são com professores renomados globais. E porque, assim, no teatro... eu nunca vi no teatro, mas na televisão, geralmente quando o cara vai fazer um filme, por exemplo, esse do José Aldo, o José Loreto, ele, tipo assim, o que facilitou ele a fazer o lutador, que ele já pratica arte marcial, né? E o que eu vejo lá no grupo de figuração, que eles pedem lá, muitos praticantes de artes marciais para fazer cena de luta. E, pô, tem uma escola de teatro que já ensina a defesa pessoal, pô, top demais. Completa, né? Lá é uma escola completa. É uma escola completa. Aí... É para atores iniciantes e atores já com uma carreira, assim, consolidada, entendeu? São para todos. Top demais. Onde é ela? Na Tijuca. Na Tijuca? Qual é o endereço ali da Tijuca? Na Barão de Mesquita, 131. 31. E, pô, a gente já está encerrando o nosso bate-papo aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Já teve algum personagem assim que vocês parou e pensou assim, cara, esse personagem é eu na vida real? Já teve algum personagem que você se sentiu que era você mesmo na vida dele? Assim, como nós conversamos ontem, né? A gente empresta também um pouco do nosso eu pro personagem. Não vou dizer assim que é totalmente parecido comigo, mas tem muito algo meu. É esse personagem Samuel do Curta, né? Isso. Que ele é um personagem assim muito família, né? E não aceita coisas erradas, entendeu? Não aceita nada assim que venha atingir o caráter dele, que venha atingir a pessoa dele, que venha denegrir a imagem dele. Nesse lado, esse personagem, assim, parece muito comigo, que não aceita perder aquilo que foi conquistado com suor. Por exemplo, a dignidade, né? Então, esse personagem em si parece 70% comigo, entendeu? E você, Cássio, já teve esse personagem? Eu vou jogar dentro do projeto também, né? Aproveitar essa deixa aí que ele deu, essa brecha aí. É o grande mistério da casa de Luciana. Então, eu nunca peguei um personagem ali que pudesse ser... Cara, esse cara sou eu. Né? Porque a maioria dos personagens que eu pego mais é vilão, entendeu? Mas é vilão mesmo, entendeu? Tipo, começa como mocinho ali, mas no final é 171 da
Porra, mano, entendeu? É um mercenário, cara. Acaba sujando. Eu sempre pego pra ver. Que nem meu professor Idelson, na época que eu fazia teatro, vou já completar o que você me perguntou. Uma vez eu perguntei dele, eu digo, mas eu e tal, mocinho e tal, que até a gente fez o último nosso espetáculo de encerramento nessa época, no meu primeiro ano de teatro, foi o espetáculo Romeu e Julieta, né? Onde eu fui o Teobaldo, entendeu? Que é o vilão do filme. Aí uma vez eu fiz uma pergunta pra ele, eu digo, mas eu, entendeu? Mocinho, o que o senhor acha que eu, né? Papel que eu mais me... Aí ele olhou pra mim assim e disse, cara, tu dá só pra vilão, bicho. Tu combina mais com vilão. Pode fazer outros papéis, mas... Eu digo, mas por quê? Não, puto, você é mais expressivo, mais, sei lá... falar, né, mais alto, ter mais... o teu jeito. Isso a visão dele, né? Aí eu digo, não, acho que a visão dele, ele é um homem só. Aí eu saí do mundo do teatro, aí do audiovisual, e tô pra cá, e realmente, até do pouco de figuração que eu já peguei, eu sempre caí mais no grupo ali dos malvados, dos vilões. E dentro do projeto... mencionando o projeto mais próximo, o meu personagem, que é um investigador, né? Investigador próximo da família, né? Da vítima, né? Da protagonista, né? Isso. Ele é um cara que, digamos... Eu, na minha vida real, já trabalhei na área de segurança, né? Por ele ser um investigador, digamos que seja ali 50% próximo da vida real ali do Cássio, entendeu? Seja um personagem paralelamente até os 50% ou mais ou menos, o jeito, entendeu? Isso é top, cara, e facilita muito você, tipo, se destacar com o personagem, né? Galera, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Queria agradecer a presença do Bruno. Nada, foi um prazer para mim dar essa entrevista para você. Nada, isso foi... Ó, rapaziada, já vou... Para vocês cobrar eles, ó. Vocês têm que voltar aqui para falar sobre o curta que vocês vão lançar, hein? Não, pode ter certeza que iremos voltar. As portas estão sempre abertas para vocês. Com a equipe toda. Com a equipe toda. Isso aí. Nós vamos voltar sim. Pô, voltar. Isso aí é top, top. Isso. Rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Fica aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e valeu, muito rapaziada! Obrigado.